Olá pessoal, bem-vindos. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para uma avaliação no equipamento chamado dinamômetro isocinético. A ideia da aula de hoje é fazer uma avaliação de extensores e flexores de joelho na nossa ex-aluna a Maíra. A Maíra nos procurou por recomendação médica após ter sofrido uma série de casos de lateralização da patela esquerda. Na maioria das vezes, os médicos acabam solicitando alguns exames diagnósticos para tentar entender de onde vem essa lateralização da patela, e uma das possibilidades é de que não haja um equilíbrio muscular adequado que promova a estabilidade articular entre a patela e o fêmur. Então, por isso, a gente vai fazer essa avaliação com a Maíra no equipamento isocinético em 3 velocidades distintas de extensão de joelho e flexão de joelho. Mas isso eu explico mais para frente. Então, inicialmente, eu fiz uma conversa com a Maíra, ela me contou todos os problemas que ela vem enfrentando nos últimos 3, 4 anos, não é isso, Maíra? E o último exame que ela fez foi um exame de ressonância, e nesse exame de ressonância não houve nenhum diagnóstico de rompimento ligamentar que esteja provocando essa instabilidade na patela. Então é por isso que a gente vai partir para essa análise para ver se existe algum desequilíbrio muscular que esteja promovendo essa lateralização da patela. Então, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui no equipamento no isocinético é descrever algumas informações a respeito da paciente. Então, colocar o nome e sobrenome, que são esses 2 campos que vocês estão vendo aqui, a altura, a massa dela, a data de nascimento, o sexo, e aqui tem 2 informações muito importantes de serem configuradas, que é qual segmento está comprometido nessa avaliação. Então é extremamente importante que a gente determine, no caso dela, que é o joelho esquerdo que apresenta essa lateralização. Em alguns casos, pode ser que a pessoa apresente esse comportamento nos 2 joelhos ou nos 2 segmentos, então a gente colocaria o both, ou caso uma pessoa esteja fazendo uma avaliação sem necessariamente ter algum tipo de reclamação, de desconforto, a gente pode também colocar na condição de nenhum. E aqui a gente tem que configurar, a gente tem que dar um número, um ID para ela. E outro ponto importante é que existe uma quantidade aqui de informações que podem ser inseridas pelo avaliador. Como, por exemplo, toda essa conversa que eu tive com a Maíra a respeito dos eventos aí de lateralização da patela que ela enfrentou nos últimos 3, 4 anos, os diagnósticos, e eu posso até mesmo perguntar para ela qual que é o nível de dor que ela apresenta nesse momento da avaliação no joelho esquerdo dela. Você tem um relato de dor nesse momento, então no caso ela não está relatando nenhuma dor, então eu posso deixar essa escala no 0 mesmo, mas eu poderia aqui de 0 a 10 pedir qual que é o relato de dor dela. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu entro com todas essas informações, eu vou salvar, e salvando as informações da Maíra, eu posso ir já no protocolo de avaliação. E aqui é extremamente importante vocês entenderem qual que é a ideia do protocolo, porque esse equipamento é um equipamento isocinético. O que isso significa? É um equipamento capaz de manter a velocidade de movimento durante toda a sua execução. Então, ele é muito utilizado para fazer tanto testes bilaterais como unilaterais, dentro de velocidades controladas que eu pré-determino. Então, nesse caso aqui, se eu quiser acrescentar um novo protocolo, eu posso vir aqui, acrescentar esse novo protocolo, ou selecionar um protocolo já existente
que é o nosso caso. Então, a gente já tem um protocolo isocinético de joelho, né, em diferentes velocidades. E no caso aqui, eu vou selecionar esse protocolo, que é um protocolo concêntrico-concêntrico. O que isso significa? A Maíra ela vai ter que fazer exercício tanto para estender, vai ter que fazer força tanto para estender o joelho, quanto para flexionar o joelho, em 3 velocidades distintas: 60 graus por segundo, 180 graus por segundo e 300 graus por segundo. Esse é um protocolo que a gente chamou aqui de TCC Edson, de um dos meus alunos. Então, o equipamento possibilita a gente criar vários outros protocolos, como vocês estão vendo aqui, de outras pessoas. E depois eu vou mostrar para vocês a possibilidade também de se avaliar outras articulações. Então, se vocês entrarem em cada uma dessas articulações, vocês vão ver diferentes análises, né? No caso aqui, ó, de shoulder, tanto abdução quanto adução, quanto rotação externa, rotação interna. Então, nesse mesmo equipamento, a gente consegue fazer avaliação para as mais diversas articulações. Então, nesse caso, eu vou definir essa para joelho de flexão e extensão, concêntrico, concêntrico, em 3 velocidades. E vou selecionar. Então, eu vou preparar, a gente vai começar do lado esquerdo, tá bom? A Maíra, o equipamento está aqui do lado esquerdo. E um ponto importante que eu vou ter que ajustar o seu joelho, o eixo de rotação do seu joelho, na mesma linha da rotação do equipamento. Porque esse equipamento ele mede torque. Então, a medida de torque é força multiplicada pela distância até o eixo de rotação. Então, como você vai fazer o movimento, vai tentar vencer a resistência lá perto do tornozelo, esse ajuste é importante, porque se eu não deixar alinhado com o equipamento, você vai mexer com o torque do próprio equipamento. Tudo bem? Então, eu vou precisar te ajustar na cadeira de uma maneira muito semelhante ao que a gente faz na musculação. Tá? Então, o joelho ele tem que ficar por volta aqui de 2 dedos um pouco à frente da cadeira, e aí é importante você me falar. Você apoiar bem as costas, tá? E ver se você está numa posição confortável. Beleza. Como é que você está se sentindo agora, Mas nessa só tá posição? muito para trás, só. Muito para trás, traga um pouquinho mais para frente. Isso. Tá bom, então. Um pouquinho mais para trás. Você vai me falando. Eu acho que deu. Deu? Tá bom. Outro ponto importante, é possível também subir e descer a cadeira justamente para a gente poder nivelar aqui com a posição do dinamômetro. Então, no caso, eu vou pisar nessas manoplinhas, eu arrasto a Maíra para frente e para trás. Se vocês puderem observar, na base do equipamento tem várias marcações. Então, na maioria das vezes, quando você vai fazer uma avaliação pré e pós, é interessante fazer essas marcações para que num segundo momento, você faça o mesmo posicionamento para garantir aí a reprodutibilidade das análises, tá bom? Outro ponto importante é nivelar a altura da cadeira. Então, aqui embaixo tem dois botões aqui que a gente pisa, um para subir e o outro para abaixar, tá bom? Então, eu nivelo com base aqui na informação da manoplinha do isocinético. Então, acredito que nessa posição está ok. E eu vou também trazer aqui um pouquinho mais próximo dela. Beleza? Estende o joelho para mim, por favor. Tá ótimo. Pode flexionar. Tudo bem. Então, como eu estou do lado esquerdo, né, tem uma manoplinha aqui que ele te mostra qual que é o lado. O cara está com o braço esquerdo levantado,
não sei se vocês conseguem ver na figurinha, e tem o joelho aqui mostrando uma extensão. Então essa é uma manopla de extensão e flexão de joelho, tudo bem? Vou afastar aqui um pouco, só para fixar. Para trás. Essa manopla aqui. Beleza? E aí aqui, de uma maneira também muito semelhante de academia, a gente deixa próximo do tornozelo dela, uns 2 dedos acima do maléolo, tá? Então, é mais ou menos a mesma posição que a gente estabelece para academia. Aí tá bem apoiado? Tá? Agora, a sua avaliação. Você prefere que isso fique mais para dentro ou está mais confortável nessa posição para fazer a extensão de joelho? Assim? Então tá bom. Justamente para o joelho não ficar Senão acho que vai dar agonia para tão lateralizado, né? Então tá bom. Aqui, como a gente ainda vai fazer alguns ajustes, eu não vou apertar tanto, tá? No segmento dela, e depois eu entro até com um velcro um pouquinho mais forte. Então, só para ver mais ou menos o posicionamento, tá boa? Essa altura no tornozelo não está incomodando. Não. E também ele não está tão lateralizado nem tão Não, tá ótimo. centralizado. Então tá bom. Então você pode voltar. Isso. Então agora a gente vai começar a configuração da terceira aba aqui do dinamômetro, que é uma aba que vai nos permitir avaliar, ajustar a amplitude de movimento e fazer também algumas calibrações. Então, a primeira seleção que eu vou fazer é informar qual que é o segmento que eu vou avaliar nesse momento. No caso, eu vou avaliar o segmento esquerdo. Vou pedir para ele limpar os limites que já estão previamente estabelecidos pelo equipamento. E agora eu vou definir a amplitude de movimento da própria paciente. Então, eu vou vir aqui no equipamento, eu vou pedir para ela estender completamente o joelho, no ponto que ela se sentir mais confortável, no ponto máximo, né? Eu aperto esse botão preto para travar a máquina, e aí agora eu posso voltar para o computador e apertar o botão Set, que vai ajustar esse valor como um valor de máxima extensão. Aperto novamente o botão preto, flexiono o máximo que ela puder, que for confortável, né? Aqui tá bom? Tá bom. Travo novamente e aperto o Set. Tudo bem? E aí, nesse momento agora, eu faço a configuração da amplitude, aliás, da posição anatômica do joelho. Então, se vocês olharem aqui, nesse valor, ela está próximo de 90 graus de flexão do joelho. Se ela começar a estender o joelho dela, até o ponto que ela vai chegar próximo da posição anatômica, que é quase 0 grau. No caso, como ela não fez totalmente a extensão, a gente não vai ter o valor 0 ali. Agora vem a última configuração, que é uma configuração bastante importante, que é uma medida de peso do segmento. Por que essa configuração ela é importante? Porque quando a Maíra fizer um movimento de flexão do joelho, ou seja, a perna dela estiver indo para baixo, ela vai fazer força. E eu não quero que a capacidade muscular dela tenha como um adicional de força o próprio peso do segmento. De certa forma, o peso do segmento ajuda ela a fazer um movimento para baixo. E eu não posso atribuir essa carga à força do músculo. Então eu preciso calibrar essa medida de peso do segmento. Como que eu faço isso? Eu deixo
o ângulo próximo dos 30 graus. Opa! Próximo dos 30 graus. E eu vou pedir agora para a Maíra relaxar o máximo que ela puder o segmento dela na cadeira. Então descansa mesmo, não faça nenhuma força nem para baixo nem para cima. Tudo bem? Tá bem descansada? Agora eu volto aqui para o equipamento e eu clico aqui em Limb Weight. Eu posso clicar mais de uma vez para ver se ela mantém essa mesma massa, ou seja, ela está mantendo bem o mesmo peso. Feito isso, eu posso dar o Continue e aí a máquina já vai habilitar o teste. E é nesse momento que eu vou preparar a Maíra na cadeira. Então eu já prendi a Maíra totalmente aqui na cadeira, fixei essas correias tanto no tronco quanto na cintura e na perna dela. Usei até umas tiras aqui adicionais para não escapar nada durante o teste, tudo bem? Na hora que eu der o play, você vai começar um movimento mais lento, que é aquele de 60 graus por segundo. Eu vou mostrar para você mais ou menos qual que é a velocidade, você faz ali 2, 3 repetições, depois eu vou travar e vou falar para você, vai, e eu vou ficar te estimulando o máximo que você puder para fazer tanto o movimento de estender o joelho, quanto o movimento de flexionar o joelho, tudo bem? Então eu vou dar o play ali no nosso computador, aqui o Start, ele tem umas velocidades aqui de teste, então pode fazer, faz a flexão e a extensão. Vai ser essa velocidade, Maíra, que você vai fazer, tá bom? E você viu que é bem pesado, né? Sim. Então tá bom. Ok? Pronto para começar? Então prepara. Vai, Maíra. Vamos. Mais força. Vamos. Mais. Vamos. Força. Aê, deu, descansa. Eu acho que tá soltando aqui, ó. Soltando aqui, né? E daí ela tem agora por volta aqui de 60 segundos para respirar para o outro teste. Tudo bem? Um ponto aqui bastante importante é o coeficiente de variação, tanto para extensão quanto para flexão de joelho. Se esse coeficiente de variação for próximo de 15%, normalmente a gente invalida o teste, porque representa que ela teve um comportamento muito variável durante o teste. Tá bom? Então tem que ficar abaixo dos 10, 15%. Então vamos lá, o segundo movimento, pode fazer as repetições. Essa é bem mais rápida, tá vendo? Não esquece disso, tanto subir quanto descer. Vai lá, faz umas repetições para mim. Isso, pode fazer mais uma vez. Sem medo, tá bom? Sim. Tá preparado? Então vai lá. Vai, vamos, força, vai. Beleza. Aí, descansa. Tudo bem? Tranquilo. Tá bom. Então continua abaixo o coeficiente de variação. A gente só checa isso e espera mais 60 segundos. Vai lá, faz os testes aí. Pode descer e subir o mais rápido que você puder. Isso, beleza. Vai ser essa velocidade aí, ele é bem mais rápido. Prepara. Vai, vamos. Vai, força. Aê, deu. Beleza. Então, nesse momento, a gente encerrou a avaliação do lado esquerdo e ele vai perguntar aqui se eu quero trocar já automaticamente para o lado direito e pedir para ele fazer esse autoajuste da amplitude de movimento para o lado direito. No caso, eu vou selecionar não, porque eu quero reajustar tudo de novo para o joelho direito dela. Então agora a gente precisa mudar de lado, como foi feita a avaliação primeiro do lado esquerdo, agora a gente muda para o lado direito, também não tem muito segredo. Eu vou pisar nessa manopla, né, arrastar essa torrezinha ali para o outro lado, tudo bem? Vou desatarrachar esse parafuso e vou fazer o giro
para fazer a mesma avaliação da Maíra agora do lado direito. E aí, pessoal, praticamente todas as configurações e ajustes que a gente fez para o lado esquerdo dela, a gente vai manter para o lado direito, igual a gente fez anteriormente. Amplitude de movimento, calibrar a massa do segmento e aí ir para o protocolo propriamente dito. Então a gente fez as mesmas configurações para o joelho direito agora, ajustamos os limites, a amplitude anatômica aqui, o ângulo anatômico e também o peso do segmento e vamos dar o continue. E a mesma coisa, no momento que eu der o start, ela vai ter umas repetições de teste e depois começa a avaliação propriamente dita. Então, se vocês olharem aqui para a Maíra, ela já está toda amarrada, toda preparada. Eu vou clicar no Start e ela vai ter algumas repetições de experimentação. Então pode experimentar. Então, você tenta fazer o mais rápido que você puder, a máquina vai travar, mas é assim mesmo. Então, beleza. Travou. Travou. Vai, vamos. Vai, Maíra, mais forte. Vamos, força, vai, tá acabando. Vamos, força, mais uma, vai. Beleza, descansa. Então agora a segunda avaliação, pode fazer o teste de repetição, essa bem mais rápida, né? Então, mais rápido que você puder. Parece que tira o peso, né? Bem mais leve. Então vai lá, travou. Vai, vamos. Força, Maíra. Vamos, mais forte. Aê, deu. Então vamos lá, última velocidade, mais rapidinho, bem rapidinho, pode estender e flexionar. Beleza, então fixou lá atrás. Vai, vamos. Mais forte. Beleza, deu. E aí agora aqui no finalzinho, vocês conseguem ver, ele vai perguntar se todos os protocolos foram feitos corretamente e se eu posso terminar já o teste. E eu vou dar um yes aqui para mostrar para vocês os resultados da Maíra. Então a gente vai analisar os resultados da Maíra. Eu vou clicar aqui na quarta aba, que é a aba de Report. E aqui existem diversas possibilidades de avaliação, desde uma avaliação gráfica, uma avaliação geral, uma avaliação compreensiva aqui e uma carta aqui narrativa, que existe a possibilidade até do avaliador escrever um pouco sobre os resultados encontrados. Então eu vou colocar aqui a avaliação, que é a geral. Eu vou pedir para ele printar aqui, ele acaba já colocando a compreensiva, todas as séries temporais, todas as informações, e vou clicar aqui em Print Preview, que possibilita ver os resultados dela. Então eu vou dar um zoom aqui e vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem todos os dados, né, de informação da paciente, e aqui nós temos algumas variáveis bem importantes que precisam ser analisadas. Então, talvez a mais importante seria essa daqui, que é a de pico de torque, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, a gente vê aqui que o lado direito dela tem uma capacidade de gerar força a 60 graus por segundo, bem maior do que o lado esquerdo, isso para extensão. E você tem um déficit, Maíra, de 15% do seu joelho esquerdo em relação ao direito. Então, o seu joelho esquerdo é 15% mais fraco, né? O seu grupo muscular de extensão de joelho é 15% mais fraco do que o direito.
E esse percentual, Maíra, ele é um pouquinho maior ainda para flexores, também do lado esquerdo. Então, num primeiro diagnóstico que eu posso dizer a você é que para ter segmentos semelhantes, você vai precisar tanto fortalecer em baixas velocidades o seu joelho na sua capacidade de estender e na sua capacidade de flexionar o joelho. Então, basicamente, os exercícios de academia que são mais lentos e com mais carga é o que você inicialmente precisa fazer até chegar por volta ali de 10% de assimetria. Até uns 10%, até 15% é um valor aceitável, tá bom? Então, como você tem esse diagnóstico de lateralização da patela, é extremamente interessante que você tente baixar essa simetria, tá bom? Outra informação bastante importante, que é relevante a gente destacar, é essa relação aqui, agonista-antagonista. Normalmente o valor de referência é por volta de 62, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo dela estão abaixo dos valores de referência. Então, no caso, a gente já sabe que ela vai precisar fortalecer o lado esquerdo, mas o lado direito também precisa aumentar um pouquinho a força de flexores, ou seja, esse valor precisa subir um pouquinho mais, né? Eu preciso aqui ter maior força de flexores de joelho para se aproximar dos 62%. Isso aqui é as séries temporais. Então, em rosinha o lado esquerdo, em azul o lado direito. Então, que a gente consegue ver que existe realmente uma incapacidade do lado esquerdo de atingir os mesmos valores de força que o lado direito. Isso a gente está vendo para 60 graus por segundo. Vamos lá para a próxima página, que é a página dos 180 graus por segundo. Aqui o resultado já não é tão ruim, Maíra. Como eu disse, às vezes aparece em uma determinada velocidade as assimetrias, em outras não. Então, em movimentos moderados, aqui que não são nem muito rápidos e nem muito lentos, você tem uma assimetria só de 4% para o lado direito e somente 6%. Aliás, para o lado direito não. Para o lado esquerdo, o seu esquerdo é mais forte do que o direito em velocidades mais altas, tanto na extensão quanto na flexão. Então, como esse valor aí de assimetria não está muito fora daquela margem aceitada pela literatura, né, de até 10%, esse não é um fator muito preocupante, não, tá bom? Quando a gente olha os valores aqui de razão agonista-antagonista, novamente a gente vê valores aqui baixos em relação ao valor de referência, que deveria estar por volta de 76. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisaria era que você aumentasse um pouquinho os valores de flexores de joelho também para movimentos mais velozes. E por fim, o último movimento, que é o movimento mais rápido, a 300 graus por segundo, novamente a gente vê pouca diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. Aqui na extensão por volta de 4% de assimetria, na flexão por volta de 1,2%. Nesses dois casos, o joelho esquerdo é mais forte, né, mas ainda está dentro de uma margem aceitável. E aqui, novamente, a razão agonista-antagonista tem valores bem baixos, o que implica em dizer que aqui também a gente precisa aumentar as forças dos flexores do joelho em velocidades mais altas. Então, pessoal, nessa aula eu mostrei para vocês o passo a passo de uma avaliação isocinética de extensão e flexão de joelhos. E apresentei ali no finalzinho rapidamente algumas informações que é legal de se passar já num primeiro momento para o paciente que foi avaliado no equipamento. Então, se vocês olharem o relatório disponibilizado pelo isocinético,
vocês vão ver inúmeras outras variáveis que são extremamente importantes de se olhar com cuidado, mas numa resposta mais imediata, num feedback um pouco mais imediato, a gente acaba disponibilizando os valores de pico de torque, tanto para extensão quanto para flexão, e os valores de razão agonista-antagonista, que é fácil de explicar para o paciente. Mas, obviamente, quando a gente vai passar essas informações e esses dados para o médico, para o fisioterapeuta, a gente complementa essas informações com aquelas outras variáveis que são disponibilizadas pelo relatório do próprio isocinético e que também são relevantes. Um ponto só que eu gostaria de destacar para encerrar essa nossa aula é de que o equipamento isocinético ele pode ser utilizado para analisar outras articulações, como por exemplo a articulação do quadril, a própria articulação do joelho, como vocês viram, a articulação do tornozelo, do ombro, do cotovelo, do punho, e dependendo do módulo que foi comprado do equipamento isocinético, até de tronco é possível ser feito. E obviamente para cada uma dessas articulações e para cada um dos movimentos que deseja ser analisado, existe um protocolo específico recomendado pela própria empresa que produz o equipamento isocinético. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação isocinética, a primeira pergunta que vocês devem fazer é: quais são os grupos musculares que eu pretendo avaliar e quais são os movimentos? Então, por exemplo, se você tem um atleta que utiliza muito os membros superiores, vale a pena avaliar se não é interessante fazer análises de ombro, como, por exemplo, movimentos de abdução e adução de ombros, flexão e extensão, ou até mesmo a rotação medial e lateral de ombro, também movimentos de cotovelo e de punho. E muitas vezes também é interessante avaliar outras articulações dos membros inferiores. Por exemplo, saber a capacidade do indivíduo em flexionar e estender o quadril. Então, para cada articulação e cada movimento existe um protocolo. É muito fácil encontrar esses protocolos. No próprio YouTube vocês conseguem encontrar esses protocolos que são disponibilizados até pelas empresas que produzem o equipamento isocinético. E para cada um desses protocolos existe também a possibilidade de se editar a forma de avaliação, se quer o modo concêntrico-concêntrico, ou concêntrico-excêntrico, excêntrico-excêntrico, e até mesmo a avaliação de uma contração isométrica. Escolhe-se um ângulo fixo que trava o equipamento naquele determinado ângulo e o indivíduo faz o máximo de força possível dentro de uma contração isométrica. Então, isso só serve para reforçar a importância desse equipamento no que diz respeito à avaliação do desempenho muscular de pacientes, atletas e eventuais alunos que vocês podem ter na profissão de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.